Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Afinal, você sabe quais são os segredos de Fátima? E nessa série, nós iremos ver com exclusividade quais são esses segredos de Fátima. Em 1917, Nossa Senhora apareceu em Fátima, em Portugal, para 3 pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. A Virgem fez revelações que mais tarde ficariam conhecidos como o segredo de Fátima. E a primeira e a segunda parte do segredo foram escritos por Lúcia no ano de 1941 e conhecidas logo a seguir. E a terceira parte do segredo foi escrito em 1944 numa correspondência privada para ser aberta somente pelo Papa. No dia 26 de junho de 2000, a terceira parte do segredo de Fátima foi finalmente publicada na íntegra pelo Vaticano. Irmãos, constituído por 3 partes, das quais as 2 primeiras há muitos revelada. O segredo de Fátima é formado por revelações feitas por Nossa Senhora aos 3 pastorinhos, nos quais ela lhes pediu reserva, indicando que não fosse transmitida a ninguém. Isso não digas a ninguém. Ao Francisco, sim, poder dizê-lo. Foi a instrução dada segundo Lúcia. Recorde-se que os 3 pastorinhos pastoreavam e, contudo, as aparições de maneira diferente. Apenas Lúcia interagia, vendo, ouvindo e falando. Jacinta via e ouvia, mas não falava, enquanto Francisco apenas via. Daí a autorização para que se contasse a Francisco. O segredo foi guardado apenas das numerosas pressões e ameaças. Lúcia acendeu a escrever sobre as aparições, mas manteve revelado o conteúdo do segredo. Só o passando ao papel, depois de explicou ter recebido autorização do céu na sua expressões. O segredo e as especulações. O fato de se tratar de segredo alimentou durante gerações a ideia de que o conteúdo das revelações, sobretudo a terceira parte, se referia a algo relacionado ao fim do mundo, porém mito de que os papas teriam querido manter o documento em segredo por causa das suas terríveis revelações. Nada mais afastado da realidade, como escreveu então o cardeal Joseph Ratzinger, na altura prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, quando ele, nos comentários teológicos à mensagem de Fátima, quem estava à espera de impressionantes revelações apocalípticas sobre o fim do mundo ou sobre o futuro desenrolar da história, deve ficar desiludido. Fátima não oferece tais satisfações à nossa curiosidade, como aliás a fé cristã em geral, que não pretende nem pode ser alimentado para nossa curiosidade.
O que permanece, dizemos logo no início das nossas reflexões sobre o texto do segredo. É a exortação à oração como caminho para a salvação das almas, e no mesmo sentido ao apelo à penitência e à conversão acentuada ainda. A terceira parte é a última do segredo de Fátima. Foi revelado, como nós já falamos, em 13 de maio de 2000 pelo cardeal Ângelo Sodano, secretário de Estado do Vaticano, a pedido de São João II, São Paulo II, durante as cerimônias de beatificação de Francisco e Jacinta Marto em Fátima. A primeira parte do segredo de Fátima refere-se à visão do inferno, que foi proporcionada no instante terrível aos 3 pastorinhos. Nossa Senhora mostrou-nos um grande mar de fogo que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados em esse fogo, os demônios e as almas, como se fosse transparente e negras ou bronzeadas, com forma humana, e flutuavam no incêndio elevadas pelas chamas que delas mesmas saíam juntamente com as nuvens do fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faúlhas, em grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gemidos e gritos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Esta vista foi o momento, e graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes de nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu na primeira aparição. E assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor, escreveu Lúcia na sua terceira memória em 1941. A segunda parte consta da devoção à consagração ao Imaculado Coração de Maria. Se associa à comunhão reparadora dos primeiros sábados, com a concentrada referência à consagração da Rússia como meio de evitar uma nova guerra, ainda pior, que a então passasse na Europa a Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1918. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia se converterá, terão paz, senão espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas por fim do meu Imaculado Coração. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz, revela Lúcia na mesma memória. E a terceira parte desse segredo, a última, apresenta a visão que os pastorinhos tiveram da igreja primitiva e mártir. Um cortejo de sacerdotes religiosos e bispo, com o Papa à frente, a subir uma montanha, atravessando uma cidade meio em ruínas, e pelágia de cadáver vindo sucumbir
no alto do monte, aos pés de uma cruz, morto por tiros e setas disparados por soldados. Quarta memória, em 1944. E vimos numa luz imensa, que é Deus, algo semelhante como veem pessoas no espelho, quando lhe passam por adiante um bispo vestido de branco. Tivemos pressentimentos de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes e religiosas subir numa escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos tosco, como se fora de sobreveiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meia em ruínas, e meio trêmulo como andar vacilante, acabrunhado com dor, e a perna ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelho aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe disparavam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo uns atrás do outro os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavaleiros e senhoras, e várias classes e posições, segundo o relato da mesma memória. Então, para impedir, virei pedir consagração à Rússia, ao Imaculado Coração e aos primeiros sábados. Então, assim, meus queridos irmãos, aqui vimos um pouco dos segredos de Fátima. Nossa Senhora em Fátima fez um diagnóstico, mostrou os ricos e prescreveu os remédios. Ela ofereceu à humanidade meio para livrar-se de males ameaçadores, representados nas visões dadas às 3 crianças. Na medida em que usamos o remédio, o mal é vencido. A alma são salvas de cair no inferno, e guerras destruidoras que atingem a igreja são afastadas, adiantadas. O mundo viveu por vários anos a chamada Guerra Fria, conflito com a Rússia e com todo o bloco soviético, que podia explodir a qualquer momento numa guerra nuclear. O remédio oferecido em Fátima foi uma especial consagração ao Imaculado Coração de Maria, em 13 de maio de 1981. São João Paulo II foi salvo por milagre num atentado no aniversário das aparições em Fátima, em 1984. O nosso querido Papa fez a consagração solene nos moldes prescritos por Nossa Senhora. O remédio celestial começou a agir. Bastou 5 anos para que o mundo assistisse o fim do bloco soviético. Parte do tratamento prescritos cabia ao bispo, ao Papa, aos bispos, mas outra parte cabe a cada um de nós. Como temos feito a comunhão reparadora? Qual a visão pior? É da primeira parte ou da última parte do segredo? A queda do Muro de Berlim é um testemunho de como os remédios oferecidos pela Mãe são eficazes. Diante de tudo,
o que acontece na humanidade hoje, devemos pedir misericórdia e renovar nossa consagração. Será que temos sido relaxados no uso desses remédios para o bem de tantos? Penitência, 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 dizia o anjo em 1917. O que diria ele agora? Os segredos de Fátima.